Glória a Deus. Hoje eu quero pregar a mensagem chamada Onde o Fogo Não Se Apaga. Aleluia! Está em Levíticos capítulo 6, versículo 11, que diz assim, Levíticos 6, 11: Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Aleluia! Só que acontece algo maravilhoso na ordenação dos sacerdotes. Em Levítico capítulo 9, versículo 24, diz assim: De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com face por terra. Aleluia! O que nós estamos vendo aqui em Levítico é uma ordem que Deus está dando sobre como Ele quer o altar de holocausto. Tinham vários momentos de oferta de manjares, ofertas de cereais, e a oferta de holocausto normalmente era a oferta de um animalzinho, exatamente a oferta que Abrão ia fazer quando levou Isaac para ofertar, e Deus queria a oferta do animalzinho. No Antigo Testamento, as ofertas eram entregues para expiar o pecado do povo momentaneamente, porque não havia ninguém santo o suficiente, nem animal santo o suficiente que pudesse pagar o pecado de Adão e Eva. Jesus, o nosso sacrifício vivo, veio à terra porque não tinha pecado e continuou sem pecado, e foi o sacrifício completo. Por isso nós não precisamos mais entregar sacrifícios de animais no altar, porque Jesus foi o nosso sacrifício para que pudéssemos ficar livres da lei do pecado, do juízo. Por isso Deus nos deu a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador e não precisar ficar todo ano levando um animalzinho para ser sacrificado. Pois bem, explicando isso, eu quero dizer para vocês que aqui a primeira ordem era: preparem-se, sacerdotes. E Jesus nos fez reis e sacerdotes. Nós somos tanto reis como sacerdotes. Preparem-se, sacerdotes. Havia uma preparação para mexer com fogo, para mexer com cinza. E a primeira preparação era trocar de vestes. E esse fogo era um fogo natural, era um fogo que o sacerdote acendia, esse primeiro fogo. Mas eles começaram a ordenar tão bem o momento do sacrifício, os sacerdotes começaram a obedecer tremendamente, a ponto de Arão ser ordenado. Depois que Arão é ordenado, o fogo se acende automaticamente pelo altar de Deus. Deus acende esse fogo e não homens mais acendem esse fogo. Por isso que a chama não podia ser apagada, porque foi uma chama acesa pelo céu e não pela terra. Antes disso, o sacerdote acendia naturalmente o fogo. E se o fogo apagasse, ele acendia novamente, e disse que é para acender todo dia. Só que chegou um momento em que Deus gostou de como estavam agindo no sacrifício, que ele veio e acendeu o fogo de uma vez só. Vum! Foi algo sobrenatural e nunca mais os sacerdotes puderam apagar aquele fogo. Então, o primeiro passo que nós temos aqui é uma ordem que Deus dá: despirá suas vestes, tirará suas vestes antigas e colocará vestes santas. Olha o que acontece: as vestes desse sacerdote eram vestes muito interessantes. O sumo sacerdote, ele tinha um peitoral com pedras preciosas, ele tinha roupas sobre roupas, cada roupa tem um nome, cada colocação tinha o seu ritual, sua maneira de vestir. Era trabalhoso fazer isso, mas ele tinha que tirar a veste antiga e colocar uma roupa nova para poder mexer com cinza.
tudo que a gente tem que mexer na nossa vida, no nosso altar, é importante mudar de roupa. Deus está mudando as roupas da IPAM. Deus está mudando as nossas vestes, assim como Samuel e Ana. Toda vez que Ana ia ao templo visitar Samuel, ela levava um éfode novo, quer dizer, uma roupa nova, porque aquela criança tinha crescido. Nós estamos caminhando para 7 anos de IPAM. As nossas roupas, quer dizer, nós estamos crescendo e as nossas roupas estão diminuindo. É importante que o Espírito Santo troque as nossas roupas de ano em ano. E nós estamos entrando na Revival Week. Nós estamos entrando no nosso jejum maravilhoso. Estamos no meio do jejum maravilhoso. E para que Deus troque as nossas vestes, e nesse momento em que Deus está trocando as nossas vestes, nós precisamos ir no nosso altar e retirar as cinzas do fogo passado. Primeiro passo é tirar as suas vestes antigas e colocar vestes santas. As vestes falam de vida de santidade. Vestes falam de cobertura espiritual. Vestes falam de quebrantamento. E vestes falam de transformação. Primeiro ponto, a santidade, ela não é negociável. A santidade é uma obrigação de todo cristão, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ah, mas eu não estou vendo Deus. Ah, mas Deus não está fazendo. Deus não está falando comigo. Você está buscando santidade? Ou você ainda é daqueles que, se te der uma palavra em público, você solta um palavrão? Porque tudo que se faz em secreto, querido, quando se dá um microfone na mão, se faz em público. Um altar profético, aqui nesse altar, já aconteceram coisas tremendas. Porque a pessoa sobe no altar profético, ela começa a profetizar e a revelar suas entranhas para o povo. Vocês têm que ter atenção nesse altar. Porque você pode ter um pregador muito bom no altar de outra pessoa, porque cada altar tem uma característica. Quando ele chega no altar profético, ele vai profetizar. E a boca fala do que o coração está. Por que às vezes a pastora que vos fala aqui pega o microfone de alguém e dá uma consertadinha, devagarzinho, com muito respeito, para não deixar a pessoa sem graça, né? Mas dá uma consertadinha no que foi dito, porque naquela frase ali não podia caber 2 palavras que estão incongruentes, não é assim que a gente crê, mas depois devolve a palavra e continua, irmão, está uma bênção, porque a pessoa não está preparada para o altar profético. O altar profético, ele solta da gente coisas que a gente tem escondido. Então, sem santidade não dá para subir no altar. Tem gente que quer o altar, mas ainda não está preparado na santidade. Por isso que você precisa trocar as suas vestes de santidade, para mexer com cinza, porque ele pegava a cinza do altar, deixava um fogo lá ainda, limpava aquele altar, colocava num saco de linho puro, levava para fora do arraial, num lugar limpo. Ele não mexia com sujeira. A única sujeira que ele estava mexendo ali eram as cinzas do fogo passado. E enterrava no lugar limpo e voltava para se trocar, se lavar todo de novo, para mexer com a lenha.